Fala pessoal, tudo bem com vocês? Olha só, eu decidi colocar aqui no YouTube, dentro do meu canal, os vídeos que fizeram parte do primeiro Congresso Nacional Online de Literatura Queer. Ao todo são 19 palestrantes, tá? 19 pessoas selecionadas a dedo, que representam uma parte do que está sendo feito no Brasil em termos de literatura LGBT, literatura queer. O projeto em si era mais ou menos assim, o congresso ele funcionou durante uma semana, gratuito, e aí as pessoas tiveram que se disponibilizar a prestar atenção nos horários para assistir e participar do congresso. Muita gente participou, muita gente já recebeu o certificado de presença online do congresso, porém, esse vídeo que eu estou colocando no YouTube agora, a gente não vai gerar certificados, tá bom? É uma forma só que eu vi de estender as visualizações do vídeo e das pessoas convidadas, dos palestrantes, das palestrantes, que estão falando muita coisa interessante sobre a literatura, sobre confecção de personagens, sobre marketing para autores, sobre, enfim, cada palestrante eu vou deixar abaixo do vídeo no YouTube a descrição de cada um, as minhas redes sociais também, o link do projeto, mas caso você esteja caindo nesse vídeo sem querer, né, apenas nesse vídeo, para conseguir reunir todos eles, eu vou deixar tudo no link fabricioviana.com/congresso/literatura/LGBT, tá bom? Só para facilitar. Então, se você está entrando nesse vídeo, novamente, você fez uma pesquisa no Google, fez uma pesquisa no YouTube e se deparou com esse vídeo, então se você quiser ver os outros vídeos, e são 19 vídeos, tá, desse primeiro congresso, é só entrar no fabricioviana.com/congresso/literatura/LGBT. Outra coisa que eu quero dizer, o próximo congresso, o primeiro foi realizado em 2017 e o segundo, a minha pretensão era de fazer algo em 2018, não deu certo. Em 2019 eu não sei também, porque eu estou com outros projetos em andamento, por isso inclusive que eu estou disponibilizando esse primeiro. Penso que desejo fazer o próximo congresso o mais breve possível, porém eu não tenho uma data ainda, porque isso demanda muito trabalho e eu não sei exatamente quando eu vou conseguir. Talvez 2019, talvez 2020, mas a ideia é que realmente tenha ainda a segunda edição desse congresso, tá bom? Eu espero que vocês gostem, assistam esse vídeo, dê um like, se inscreva no meu canal, tem outros vídeos de outras coisas também com temas LGBTs, com literatura brasileira, literatura LGBT, enfim. Inclusive tem meus livros, se vocês quiserem conhecer, tem o meu site pessoal, minhas redes sociais, que eu estou deixando também todos os vídeos do meu canal aqui no YouTube. Entra lá no Instagram, Twitter, enfim, Facebook, vamos interagir e vamos se comunicar cada vez mais, tá? Como eu falei, a literatura LGBT atual, ela tem muita coisa sendo produzida, muitos livros, muitas pessoas, tanto que eu tenho um carinho especial por cada pessoa que participou desse congresso, que aceitou essa ideia minha de fazer realmente um congresso de gente apaixonada por literatura LGBT e que de fato tinha alguma coisa para falar de interessante. Como vocês vão ver nos próximos vídeos, eles realmente têm muito que contribuir. Então assistam novamente e, por favor, dá um like no vídeo, deixa um comentário para o palestrante, para a pessoa, ou apenas um comentário sobre a tua experiência de vida, porque outras pessoas podem ler os comentários e interagir contigo, tá bom? Então acho que quanto mais a gente juntar essa união, juntar essa rede de ideias voltadas para a literatura LGBT nacional, acho que todos nós ganhamos, tá bom? Então fiquem com o vídeo, esse aqui, e os próximos entrem no link que eu vou deixar também no vídeo para assistir todos os 19 palestrantes. É isso aí, um grande abraço, Fabrício. Dispenso.
Falo imponente, viril. Outras vezes nem tanto, impotente, hostil. Falo que me encanta, que me move, que me espanta. Falo que muitos impõem, mas nem todos desejam. Falo porque dispenso com toda certeza. Falo com força, falo com jeito, mas não deixo de falar porque carrego no peito. Doçura, desejo, suavidade. Desejo teu sexo rachado, roçando sobre o meu. A boca com a qual não falas. Felicidade é o teu sexo igual ao meu. Olá pessoal, é um prazer estar com vocês aqui. Para quem não me conhece ainda, eu sou a Kátia Viula, autora do livro Divaguei, livro de poesia LGBT. Recebi esse convite do Fabrício Viana para estar aqui com vocês batendo esse papo sobre poesia lésbica, né? Bom, pessoal, eu não pretendo falar sobre apenas poetisas que sejam academicamente reconhecidas. Vou falar de poetisas que falam do tema lésbico e que não tem medo de compartilhar seu trabalho e que tem um mínimo de qualidade, né? Vou falar primeiro de poetisas que foram precursoras, né? Algumas estrangeiras. E em seguida eu vou partir para aquelas poetisas que estão inclusive nas redes sociais, né? Na internet. Bom, pessoal, eu comecei a escrever poesia mais ou menos em 2010, tinha apenas 7 poemas, fui convidada no sarau lésbico em 2014, na ICM, com apoio da editora Metanoia, e foi lá que eu descobri um pouco mais de talento para escrever poesia, porque eu não pretendia escrever nada, e hoje eu já tenho mais de 300 poemas escritos, né? O primeiro que eu escrevi foi My Little Bear, tem uns 5 ou 6 em inglês, o restante tudo em português mesmo, a maioria voltado para o amor entre mulheres, mas não apenas. Na poesia existe uma coisa chamada eu lírico. Nem sempre o que o poeta ou a poetisa escreve é o que está sentindo naquele momento. Pode ser baseado em coisas que já sentiu, já viveu, pode ser até mesmo inspirado na história de vida de outras pessoas, portanto o poeta, a poetisa nunca viveu aquilo, e muitos leitores às vezes confundem, né? Quando leem um texto qualquer, tratam aquilo como se fosse a realidade que aquele artista está vivendo. Isso, na verdade, é o eu lírico, tá? Esse eu lírico, ele ama, ele odeia, ele sofre, ele curte, ele se alegra, sente dor, deseja, sente prazer. Então, o poeta ou a poetisa tem que ter essa habilidade de, vamos botar assim, usar diversas roupagens para cada momento, para cada poema. É como se cada poema fosse um enredo diferente, ele tivesse que atuar ali de uma forma diferente. Agora, é claro que muitos poetas, né, muitas poetisas, escrevem também inspirados nas suas próprias histórias de vida, né, partem dali com inspiração também. Agora, infelizmente, a poesia lésbica hoje em dia ainda é vista como uma poesia marginal, né? Por quê? O que seria uma poesia lésbica? A poesia lésbica é aquela que subverte as normas, né? A heteronormatividade, o que para essa sociedade falocêntrica é um abuso, né? E a poetisa lésbica, quando ela tem consciência disso tudo, ela consegue produzir uma poesia um pouco mais empoderada. Não apenas a poesia que fala do amor, que é muito importante, que fala do erotismo, que é uma delícia, mas a poesia que reivindica, que protesta, entendeu? Que traz visibilidade sobre essa mulher lutando por igualdade. Então, para mim, a poesia lésbica, ela, além de ser uma belíssima forma de arte, né, um estilo literário maravilhoso, ela também traz visibilidade, né, para o relacionamento entre mulheres, o que é importantíssimo, e é também uma ferramenta de resistência, né, a esse machismo que nos é imposto.
ela dá voz às nossas mulheres que lutam para conquistar e para manter os seus espaços. Bom, por que eu não vou falar só de poetisas academicamente reconhecidas? Porque, primeiro, que eu não sou especialista em literatura, né? Segundo, que eu vou falar do que o público tem acesso, né? O que está rolando, não só em papel, como também no mundo virtual, e que as pessoas estão tomando conhecimento, curtindo, acompanhando. E segundo, porque as que são academicamente reconhecidas, muitas nem se apresentavam como lésbicas assumidas, devido aos direitos LGBTs que nos eram cerceados, né, proibidos, restritos, né, nos séculos passados. Então, muitas poetisas lésbicas nem se apresentavam como tal, falavam do amor entre mulheres e ponto. Eram poucas, né? Mas com o avanço nos direitos humanos e com o surgimento de editoras que passaram a produzir material especificamente LGBT, houve um certo boom, né, nesse surgimento mesmo de escritoras e nesse compartilhamento de seus trabalhos. Porque muitas mulheres já escreviam, mas tinham seu material no armário, né, engavetado, tinham um pouco de receio de compartilhar para não serem perseguidas, até porque às vezes tem pessoas que são críticas demais, né? Então tem dificuldade de compartilhar o que é seu. Muita gente nova está surgindo. Então, essas são as razões pelas quais eu vou falar de poetisas que são academicamente reconhecidas, mas muito mais ainda daquelas que, quem sabe um dia o serão também, mas ainda não são. Bom, pessoal, então nessa parte da nossa conversa, eu quero falar de como criar poesia lésbica, que está dentro do tema, né, do seminário, que é Criando e Divulgando a Poesia Lésbica Brasileira. Eu quero dizer, antes de tudo, que não existe fórmula mágica e não existe um único caminho, né, a se seguir para se compor uma poesia, né? Então, resumindo, é meio que como se não houvesse forma de ensinar a fazer poesia. O que a gente pode fazer é dar dicas, né? Dar algumas sugestões do que o artista pode utilizar, que caminho ele pode, né, percorrer. Porque a subjetividade de cada um vai entrar, então cada um vai ver o melhor caminho a seguir de acordo com a sua forma de pensar, né, com a sua criatividade. Mas o que é fundamental é que o poeta, a poetisa, ambos, né, precisam colocar alma em seus textos. Por quê? Porque é isso que vai provocar o leitor. Então, a poetisa precisa de muita inspiração e muita transpiração, porque nem sempre a poesia vem fácil. Nem sempre um poema jorra no papel. Às vezes ele nasce como um parto mesmo, com muitas dores. Então, um poema pode ter rima, métrica, ele pode ser em prosa e pode ser em versos. Ele pode ser agrupado em estrofes ou não. Pode ser curto ou longo. Mas nada disso é essencial. Não importa se é um haikai ou um soneto. O que importa, então? O que importa pra gente ao construir um poema, ao compor um poema? Que ele tenha alma, que provoque o leitor, que tire suspiros, lágrimas, risos, leve o leitor à reflexão, ao questionamento, que o faça desejar ler novamente aquele poema, para extrair o melhor dele. Que o sentido também do poema, ao poeta ou à poetisa escrevê-lo, ele não seja literal, porque ele não é um texto jornalístico. Ele não tem que ser um texto frio, né? Ele tem que ter um sentido figurado, né? Ele tem que fazer o imaginário do leitor funcionar e viajar. Cada leitor vai criar as suas imagens, as suas, né, ideias. Porque o poema, além de ser atemporal, ele é pessoal. Ele vai falar de formas diferentes com cada um. O mesmo poema pode falar comigo de uma forma e com o outro de outra forma, né? E aquele mesmo poema que eu estou lendo hoje, daqui a alguns dias eu posso lê-lo de novo e ele falar outra mensagem ainda para mim. Então é importante isso, que a poetisa, ela tem essa consciência, né?
ao trabalhar a sua obra. Agora, o que é muito importante, a gente está trabalhando com a escrita, né? É impossível que sejamos infalíveis, ninguém é infalível, nem quem tem faculdade, nada disso. Quem é mestre vai errar em algum momento, mas é importante que a poetisa tenha pelo menos um domínio básico da ortografia, das regras de acentuação, de pontuação, da concordância nominal e verbal, de regência verbal, das figuras de linguagem, né? Que ela conheça o que é uma metáfora, o que é uma antítese, uma hipérbole, um zeugma, né? O que é um eufemismo, para que ela possa criar essa linguagem figurada no seu texto. A poetisa também precisa ter essa noção de que ela é uma garimpeira verbal. Tem horas que você está escrevendo um poema e faltam palavras. Então você tem que dar uma garimpada para ver qual o melhor verbo que vai se encaixar naquele verso. Qual é o substantivo que eu quero colocar no final do verso? Eu quero rimar? Não quero? Então a poetisa acaba se tornando essa garimpeira. E eu já falei antes, né? A poetisa, né? Ela vai colocar uma roupagem diferente a cada poema, porque cada poema é um enredo. Ela trabalha com esse eu lírico, né? Nem sempre são experiências que ela viveu, mas ela pode estar se inspirando em experiências do outro, ou nas suas próprias experiências. Agora eu queria falar um pouquinho das minhas experiências de composição. Quando eu comecei a escrever, os primeiros poemas até que saíram fáceis, né? Mas acontece que foram poucos. No início, tinha 6, 7 poemas. Já no ano de 2014, quando eu escrevi 60 poemas, alguns jorraram no papel. Tinha dias que eu escrevia 10 poemas. Tinha dias que eu escrevia 1, 2. Tinha dias que eu começava o poema e terminava no outro dia. Então, cada dia, cada caso é um caso, cada dia é um dia. Depende muito do estado emocional do artista naquele momento, né? Agora, é interessante que também a poetisa chame as leitoras para um diálogo, né? Eu fiz uma experiência algumas vezes na minha página, no Facebook, e chamei as minhas leitoras para me ajudarem a compor alguns poemas. Eu tenho pelo menos 4 poemas que foram iniciados por mim e foram terminados pelas minhas leitoras. Depois eu coloquei por uma votação para que as pessoas escolhessem os versos que elas achavam melhores para o término daquele poema. E nós fechamos, eu já gravei vídeo sobre isso, já postei o texto e mencionei essas minhas leitoras, né? Um dos poemas é Quero, o outro é Bem-vinda, Vem Brincar Comigo e Cada Momento Junto a Você. Pessoas como, eu não sei se o seu nome é esse, a pronúncia é essa, mas pessoas como Cidra Liris-Tenvinsky, Maria Magnólia, Ismênia Araújo, Graziella, são pessoas que me ajudaram a compor. Existem outras também, tá? Então, é importante que essa poetisa, ela chame as leitoras para essa interlocução, né? Quando a poetisa começa um poema e as leitoras terminam, é como se elas estivessem dialogando naquele momento. Ainda sobre a criação da poesia, é muito importante que nós divulguemos essa poesia. Não adianta você fazer um trabalho que você acha que é interessante, tem uma estética bonita e que ao mesmo tempo traz visibilidade ao amor de mulheres e que tem uma militância, um empoderamento, e você não apresente o trabalho. Então, para que você divulgue esse trabalho, chegue ao alcance das pessoas que podem comprar o livro e aquelas que não podem, é importante que a gente, além de publicar, né, com editores, se for possível, que a gente também divulgue o nosso trabalho em grupos de literatura, em redes sociais, né, porque essa divulgação ela é pedagógica. Ela ajuda a construir uma sociedade mais justa, mais igualitária, pelo menos na forma de pensamento. Quem sabe esse pensamento um dia vai elevar, né, o Estado, né, em que vivemos, as pessoas com quem compartilhamos a vida, a modificarem um pouco sua forma de pensar e serem mais inclusivos. Então, como é que nós podemos divulgar essa poesia, essa literatura, além dos livros publicados? Né, através de grupos de literatura em redes sociais, né, através de saraus,
literários, poéticos, onde os artistas vão divulgar seu trabalho, declamam suas poesias, têm um contato direto com o público, com seus leitores e até com pessoas que não os conheciam, que podem se tornar também leitores futuros, né? Encontros literários, onde vários escritores vão com o objetivo de compartilhar a sua obra, não vão apenas declamar uma poesia, mas vão falar de sua obra, de sua biografia, e ali existe realmente um bate-papo mais profundo com seus leitores, através de seminários como esse, por exemplo, que a gente está fazendo, parte online, mas pode também ser presencial, né? E também através de vídeos que nós podemos fazer e compartilhar no YouTube, né? A Denise Frohman, o poema dela viralizou, o que fala do meus queridos héteros, né? Dear Straight People, viralizou no YouTube, milhares de pessoas assistiram, né? Então, essa poesia falada, é importante que ela seja feita, essa poesia falada, essa poesia recitada, declamada, porque ela tem um impacto muito grande sobre o público. Essa prática da vida poesia, ela populariza esse estilo literário e aproxima o público da arte poética e do artista, da vida às letras frias no papel. Né? Então vamos partir logo para a gente não perder muito tempo, porque o tempo é curto, tem que falar bastante coisa ainda. Eu queria falar sobre poetisas que foram precursoras desse trabalho lindo que existe hoje e que a gente tem acesso hoje com mais liberdade em alguns países pelo menos, né? Onde os direitos civis avançaram um pouco mais, como o Brasil, Estados Unidos e outros países aí fora. Então vamos falar das poetisas estrangeiras. Primeiramente eu quero começar com Safo, essa maravilhosa Safo, né, que eu chamo de matriarca do movimento lésbico, na literatura, na poesia. Ela é uma das 9 poetas, um dos 9, né, poetas líricos. Interessante que é a única mulher, ela é tão poderosa, famosa, reconhecida enquanto mulher quanto Homero, né, estão em pé de igualdade. Mas a Safo, ela escreve muito mais aquela literatura específica do relacionamento, do amor, do sentimento, do ciúme em relação à mulher. Há hoje em dia pessoas que tentem heteronormatizar, vamos dizer assim, a poesia dela. Algumas pessoas estão tentando mudar pronomes, artigos definidos para o masculino, para parecer que ela está se dirigindo aos homens, mas na verdade a gente tem alguns fragmentos do trabalho dela que ainda sobreviveram, né, apesar de ter sido perseguida pela igreja, né, alguns monges, copistas, eles destruíram, né, praticamente aniquilaram a obra de Safo, sobraram alguns fragmentos, mas nesses fragmentos nós vemos claramente o sentimento dela por mulheres. E ela, o maior amor da vida dela, segundo os historiadores, foi uma das suas alunas, Attis. A Safo, ela começou a escrever muito cedo e ela era muito influente, porque ela era filha de aristocratas, mas ela começou a ser mal compreendida e acabou sendo exilada, né, na ilha de Sicília, uma ilha que fica ainda, né, a 31 horas de distância da ilha de Lesbos, onde ela nasceu, que foi na cidade de Eresos, né? E ela viveu 5 anos lá, acabou conhecendo um homem muito rico, se casando com ele, tendo uma filha. Ele morreu logo, ela ficou muito rica, quando ela voltou do exílio, ela voltou poderosa economicamente e mais poderosa ainda intelectualmente, então se tornou mais influente ainda em Mitilene, que é a capital de Lesbos, onde ela inaugurou essa escola e onde ela educava meninas solteiras, a quem ela ensinava diversas coisas, né? A escola era voltada para música, arte, literatura, e essas meninas aprenderam a falar sobre o amor, sobre os relacionamentos também na poesia. A poesia lírica porque ela era acompanhada pela lira, né? É uma outra poetisa muito importante, que também era assumida, tinha uma amante chamada Nathalie, é a poetisa Renée Vivienne. A
pronúncia não está perfeita, né? Ela é inglesa, mas ela escreve em francês, esse nome está em francês, não falo nada de francês. A poetisa nasceu em 1877, né? E ela faleceu em 1909. O pseudônimo com o qual ela escrevia é Pauline Thorne. Ela tem poemas altamente românticos e eróticos. E é interessante que ela se dedicava ao estudo da língua grega, né, e ao estudo dos fragmentos dos textos de Safo. Ela tem inclusive um poema que ela dedica a Safo, e ela fala da saudade que ela tem de fazer amor com Safo. Ela é muito interessante, essa poetisa. Viveu apenas 32 anos, mas ela foi muito impactante e interessante que ela tentou reconstruir a ilha de Lesbos, né, com uma escola de poesia também, junto com a amante dela. É outra poetisa, que vocês vão ver aí também, tem até uma foto dela, vocês podem acompanhar um comentário breve sobre ela, é a Elizabeth Bishop, que nasceu em 1911 e faleceu em 1979. Ela é a poetisa americana que aparece naquele filme Flores Raras, né? Ela que teve um relacionamento com a nossa Lota, né? A nossa arquiteta brasileira. Na verdade, nasceu na França, mas ela se apresenta como carioca. E a poetisa Elizabeth Bishop, ela foi um dos maiores nomes da poesia americana do século XX, né? Viveu cerca de 20 anos no Brasil, de onde ela produziu muita coisa. E ela recebeu um prêmio. Em 1956, o prêmio Pulitzer, né, da literatura. Então, ela realmente era maravilhosa. Eu não escrevia só sobre o relacionamento entre mulheres, não. Se você procurar, você não vai achar muita coisa. Mas se você quiser ler o poema O Banho de Shampoo, ele é bem interessante, porque ele fala dessa relação mais íntima que ela tinha com a Lota. Outra poetisa que eu quero falar também, agora, vocês vão ver nessa foto que está passando agora, é a Carol Ann Duffy, que ainda é viva. Ela nasceu em 55, em Glasgow, na Escócia, e ela é uma poeta laureada. Ela foi laureada pelo Reino Unido em 2009, e ela tem pelo menos 9 livros de poesia. A poetisa laureada, ou poeta laureado, é aquele que é escolhido pelo Estado, né, para produzir material para os eventos do Estado. E tem esse nome porque está fazendo menção ao louro, né, aos louros que colocavam na cabeça dos poetas que venciam os concursos de poesia na Grécia. Bom, gente, a Carol Ann Duffy, ela é uma das vozes mais proeminentes da literatura da língua inglesa, né, na atualidade. Ela escreve sobre diversos temas, ela dá aula em faculdade, ela já recebeu vários prêmios. E assim, eu li alguma coisa dela, achei bem interessante. Ela tem uma carreira já de 40 anos, né, 4 décadas. E nós temos a Denise Frohman, que é uma poetisa um pouco mais nova. Ela nasceu em 85, ela é considerada uma queer woman, nasceu em Nova York, né? Mas ela é descendente de latinos e judeus. Eu achei isso bem interessante, né, essa miscelânea aí. Ela é, além de poetisa, educadora, tem mestrado em educação na Universidade de Drexel, e ela trabalha a poesia lésbica de militância com performances e declamações tocantes, sem consultar o texto. Eu assisti um vídeo onde ela fala do poema Dear Straight People, que traduzido quer dizer queridos héteros. E é bem interessante. Ela se assume como uma poetisa de militância que combate mesmo a sociedade falocêntrica. Isso é bem importante na obra dela. Bom, pulando agora então para as nossas poetisas brasileiras, para a gente ganhar um pouco mais de tempo, eu quero falar também de uma poetisa que, mais que poetisa, para mim ela é uma escritora completa, porque na verdade ela é uma romancista, né? Ela escrevia sobre ficção, homossexualidades, temas do tipo.
Ela tem mais de 40 livros publicados, mais de 40 títulos, mas ela também escrevia poesia. É a nossa Odete Rios, né, de pseudônimo Cassandra Rios, que vocês podem ver aí na foto. A Cassandra Rios, ela nasceu em 1932 em São Paulo e morreu em 2002. Ela tem poemas românticos, ela tem poemas mais picantes. E é interessante que ela se coloca o tempo todo como apenas alguém que escreve sobre amor. Ela não se coloca como poetisa. Mas se você procurar, você vai encontrar bastante coisa sobre ela. Eu queria agora falar um pouco mais de algumas poetisas que não são tão conhecidas, mas tem obra publicada. Por exemplo, a Nancy Soares, eu já tinha ouvido falar, mas eu não tinha lido nada a respeito. Ela escreve com o pseudônimo de Nan Soares, é carioca e nasceu em 21 de janeiro de 60. Vocês podem ver a foto dela aí, né? Ela também publicou livros pela mesma editora que eu, que é a editora Metanoia, e ela publicou o livro de romance com o título de Damas e o livro de poesia lésbica, especificamente lésbica, eu achei isso bem interessante, Mulheres em Contos e Encontros. Então é interessante que ela não escreveu ontem esse livro não, já tem um tempinho, tá gente? Mas tá aí. Para quem ainda não tinha ouvido falar, para pesquisar um pouquinho sobre ela. Agora eu quero falar de Leia Ferme, gaúcha, que está atualmente radicada no litoral norte de São Paulo, né? E a escrita dela é toda voltada para o universo lésbico, sejam contos, romances, poesia, tá? Ela publicava no Terra, né? No GLS Planet. Ela tem alguns concursos dos quais ela participou, ela foi premiada também. Ela tem material publicado e atualmente ela está divulgando no grupo Literatura com Temática LGBT o livro de poesia dela, Sortimentos, prosa e poesia. Vocês estão vendo aí a foto dela. E podem ver a foto também no livro dela. Eu queria ler um trechinho, né? Ela é uma escritora contemporânea, né? Então eu achei isso bem interessante, porque agora a gente está falando de poetisas vivas, contemporâneas, brasileira. Não é uma coisa distante da gente. Quem quiser saber mais sobre ela pode procurar no Facebook. A Nan Soares também está no Facebook. E vamos lá então, vamos ler um trechinho de um dos poemas dela, que fala exatamente da questão do eu lírico, que é bem interessante. Fuga. Para, bem-amada. Não, eu não te amo mais. Eu falo de amor porque sou poeta. Porque todo poeta é lírico. Porque há em mim um mundo paralelo. Não, eu não te amo mais. Eu falo de saudade porque saudade é uma tristeza alegre. E eu sinto saudade até de quem nunca vi. Porque mora em mim um mar extenso das verdades nunca ditas. Não, eu não te amo mais. Eu falo de paixão porque sou intensa. E tudo em mim é latente, porque vive em mim uma tempestade. Não, amor, eu não te amo mais. Eu só falo de amor, porque o amor em mim transborda. E eu não sei ser diferente. Lindo, singelo e assim poderoso, né? Que deixa bem claro o que é o eu lírico. Bom, agora vamos para Daniela Mercury, gente, Casal Maravilha, porque na verdade não é só a Daniela Mercury, né, que escreve poesia. A Malu Versosa, com quem ela se casou em 2013, também escreve poesia. Né, a Daniela Mercury, a rainha do axé, ela tem mais de 150 cadernos de poesia e ela está começando a divulgar alguma coisa, falando, lendo, declamando, né, na internet. Pulando agora para Gieda Ruiz, né? Ela escreveu a orelha do meu livro, Divaguei. Ela é carioca, nasceu em 12 de 12 de 70.
além de várias coisas, ela é romancista e poetisa, né? Ela também é produtora cultural, diretora teatral, atriz e sócia da editora Diversa. Bom, ela escreve vários romances, eu tenho até um aqui também, que é o Suave Tom do Abismo. Muito bom, muito lindo o livro, me presenteou com esse livro aqui, né? E Diedra, além disso, ela também escreve poesia, gente. Incrível, né? Porque o pessoal pensa que a pessoa escreve muito romance, é só romancista. Ela tem um livro de poesia, onde ela publica, em 2014, 39 poesias que ela começou a escrever em 93 e terminou em 2003. Né? O livro de poesia se chama Amadora. Quem tiver curiosidade depois de comprar, né, de procurar, pode ver. A capa está aparecendo aí para vocês, dêem uma olhadinha. Gente, Diedra é maravilhosa, né? Parabéns, amiga. Vamos falar agora de Carina Dias. Carina Dias também é romancista, é carioca. O nome de registro dela é Eliana, mas ela escreve com o pseudônimo de Carina Dias, né? Nasceu em 79 no Rio de Janeiro. Ela, além dos livros As Rosas e a Revolução, Diário de uma Garota Atrevida, Aquele Dia Junto ao Mar, ela também escreveu agora, lançou recentemente, Sem Destino, depois que ela partiu, onde ela conta a história da perda da amada, né, que faleceu não há muito tempo. E o livro é um romance que, na verdade, é escrito todo em poesia. Bem interessante. Sem Destino, depois que ela partiu. Sua amada Paula, inesquecível. A Carina também fez parte da coletânea de poesia homoafetiva, que foi uma iniciativa da editora Metanoia com a Prefeitura do Rio de Janeiro, chamado Um Rio de Cores. Inclusive, eu fiz parte também desse livro com 2 poesias, e a Carina Dias também está aqui. Uma outra romancista também que escreve poesia em seu romance é a Maite Ulian, que é paulista, nasceu em 68. O nome dela é egípcio, né? Ela é descendente de armênio e de italiano, e ela escreveu A Dor Me Feita Face. Esse livro ela lançou pela editora Metanoia, né? E eu estive no Museu da Diversidade Sexual em São Paulo, onde lancei o Divaguei, eu acho que foi em julho do ano passado, se eu não me engano. E a Maite Ulian estava lá, a Carina Dias e outras escritoras também. E eu lembro que a Maite leu um trecho de um poema do seu livro. Parabéns, Maite. Então a gente vê aí poetisas contemporâneas, né, vivas, que vocês podem contactar, mandar mensagem, divulgar o trabalho. E claro, né, gente, comprar o livro para dar uma força, porque a literatura, ela precisa dessa força para poder existir, sobreviver, né? Eu queria falar agora de Marluce Vieira, né, mais conhecida com o pseudônimo de Malu Vieira. Também estive com ela aqui numa feira literária, onde ela lançou o livro dela, junto comigo, no Rio. E é uma tese de mestrado, né? Eu tenho um livro aqui também, Escarpões, Sapatilhas, Sandálias, Sapatos e Sapatões, uma trajetória de vida de Malu Vieira. Você pode ver a foto dela aí, né? A Malu. Então a Malu, interessante que ela escreve também poesia, né? Eu não sei se ela já publicou um livro, mas ela já participou de eventos literários, saraus, etc., com poesia. Ela é assistente social, tem mestrado em educação, doutoranda em política social com ênfase em gênero, que é bem interessante. Essas pessoas com essa formação específica, elas estão mais empoderadas ainda para poder falar. E como eu falei antes, a poesia ela é um instrumento, né, de militância, e isso ajuda muito. Eu quero falar agora de uma poetisa que escreve no projeto Letera, na internet. Essa poetisa, ela não tem livro publicado ainda, ela não tem formação acadêmica, e ainda assim ela escreve uma poesia muito boa, muito bem escrita, né, de qualidade. Eu
como faço parte também do Projeto Letera, publico alguns poemas meus, eu andei lendo algumas poetisas, eu não podia falar de todos, né? Então selecionei um poema dela bem interessante. A Vilma, ela nasceu em Ceres, em Goiás, ela é de 80, então ela é uma poetisa jovem também. E ela me disse que ela começou a escrever aos 21 anos a poesia lésbica, mas ela já escrevia desde a adolescência. Ela teve o primeiro relacionamento lésbico aos 21, então a partir daí ela começou a escrever e a publicar na internet. Desde 2015 ela publica, ela já publicou no site Last Word e agora está no Projeto Letera. Né? A Vilma, ela tem ensino médio completo e é costureira. E uma grande poetisa. Vamos ver o poema dela, que eu tirei lá do site. Diz assim: Amor platônico. Lembro-me bem daquele dia em que fiquei naquela estação, vendo quem eu tanto amava partindo naquele vagão. Fiquei ali com meu amor platônico, não tive coragem de me declarar. A minha grande amiga de infância, que com o tempo passei a amar. Paixão que rasgava o peito, machucava como ninguém. Por medo de perder minha amiga, perdia meu amor naquele trem. Eu não podia acreditar na minha grande covardia. Por medo de perder, covardemente eu perdia. Ah, se eu tivesse mais uma chance de olhar em seus olhos e poder falar que é você que eu amo, que eu vivo a esperar. De repente, vejo-a voltando. Corro ao seu encontro sem olhar para trás. Vem ser meu amor, vou declarando, pois somente amiga eu juro, não dá mais. Lindo, lindo e lindo, gente. Parabéns, Vilma, continue escrevendo. Gente, quem quiser, tiver interesse em conhecer um pouco mais, www.projetoletera.com.br, dá uma olhadinha que vale a pena. Não tem só poesia não, tem conto, tem capítulos de romance, é bem interessante. E para terminar a nossa conversa, gente, vou falar um pouquinho, a gente já está com bastante tempo aí, mas eu vou tentar resumir, vou falar um pouquinho do meu trabalho, né? Eu sou de 71, sou professora de inglês, tradutora, escritora de contos e poesia lésbica. Já publiquei no Amazon o Ela Conta Tudo, que é um livro de contos lésbicos, e Controversos Poesia Contemporânea, que fala de vários temas, mas em torno da cidadania, né? E eu tenho também o Divaguei, que eu lancei pela editora Metanoia, tá aqui, eu Divaguei, pra quem não leu, não conhece a capa, tá aí, né? E é um livro que não tem só poesia lésbica não, mas aqui tem pelo menos metade do livro, uns 50 poemas, dedicados ao amor entre mulheres. Fala do amor, fala do prazer, do desejo, né? Fala da dor, da perda, do perdão, algumas outras coisas em torno. Mas também a outra parte do livro é dedicada à comunidade LGBT como um todo, né? E tem poemas de militância e de protesto. Eu administro atualmente a página Literatura LGBT por Kátia Viúla, onde eu posto minhas poesias, né, meus poemas, né, e meus contos, alguns deles, é claro. E atualmente estou administrando o grupo Literatura com Temática LGBT, que meu irmão Sérgio Viúla criou algum tempo atrás, e por ter saído do Facebook, ele passou para mim. Eu quero terminar, então, a nossa conversa com o poema que empodera, que cultua, que celebra as nossas maravilhosas mulheres, né? O poema Salve a Vagina. Diz assim: Salve a vagina, pepeca, perereca, xereca, chana, xota, xoxota, chimbica, chavasca, buceta, não importa o nome, a idade, a cor ou a textura, a maciez, o brilho, a lisura, careca, pelada, peluda, depilada, desenhada, gordinha, magrinha, pequena, grande, com pequenos ou grandes pequenos lábios, com piercing, sem piercing, tatuada, descolada ou careta, não importa, tudo é buceta que o meu prazer ilumina. E salve a vagina!